Já imaginou passar por um processo de ter a sua perna quebrada e mesmo assim manter a calma? Existe uma história de que quando era escravo, Epicteto passou por isso. O seu mestre estava torcendo a sua perna e ele calmamente ficava falando: "Você vai quebrar minha perna? Você vai quebrar minha perna?" E quando quebrou, ele simplesmente falou: "Viu? Eu disse que você quebraria minha perna." Até hoje, nós não sabemos se essa história é verdadeira ou não, ou se simplesmente existe um outro fato, como Epicteto ter tido reumatismo e ter tido uma dificuldade para andar depois na sua vida. Ele andava sempre mancando. E nem isso foi o bastante para roubar a tranquilidade dele, para fazer ele perder a sua calma. E é por isso que ele foi um dos maiores estoicos. Epicteto não foi apenas um grande professor, mas foi através da obra dele que Marco Aurélio teve contato com o estoicismo. Um dos professores de Marco Aurélio emprestou um manual de Epicteto para ele e foi o primeiro contato dele para se tornar o grande imperador romano estoico. Ou seja, se não fosse Epicteto, talvez nós não tivéssemos um grande imperador romano como foi Marco Aurélio e uma outra figura muito importante para essa escola de filosofia que nós tanto gostamos de estudar e aplicar na nossa vida. Então, como é que o estoicismo vai te ajudar a manter a tranquilidade? Primeiro, a tranquilidade da alma, da mente, é um dos principais objetivos de vida de um estoico. Existe um conceito estoico chamado dicotomia do controle. Nenhum autor antigo estoico chegou a cunhar esse conceito, mas ele estava bastante presente nas obras de Epicteto. Na verdade, Epicteto não escreveu nenhuma obra diretamente. Todos os conceitos que nós temos acesso dele foram justamente anotações de aula de um de seus alunos. E é através dessa dicotomia do controle, onde você aprende a separar o que está e o que não está no seu controle, é que você vai conseguir alcançar uma tranquilidade, focando justamente no que está no seu controle. E o ponto principal que eu gostaria de trazer nesse vídeo é justamente que você controla o seu julgamento. Para isso, nós temos uma reflexão incrível de Epicteto. O que te estressa não são os acontecimentos, e sim o seu julgamento sobre eles. E através de quais técnicas estoicas você vai conseguir botar esse julgamento em prática, como você vai conseguir reforçar o seu julgamento. Muitas vezes nós agimos de maneira impetuosa, então você precisa treinar diariamente o seu julgamento para que ele se torne um hábito e que você consiga fazer sempre de maneira racional, que você sempre consiga responder a um evento externo de maneira racional. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que para os estoicos a natureza humana consistia em ser racional, termos a capacidade de sermos racional e viver em sociedade. Então, pegando esse primeiro ponto da capacidade de sermos racionais, você precisa sempre responder a um problema, a uma adversidade, a um evento externo que não está no seu controle de maneira racional. E para isso você vai precisar treinar diariamente o seu julgamento para controlar ele e responder de uma maneira racional. Você tem um evento externo A e a sua resposta C. No meio você tem o seu julgamento. Então você precisa fazer com que o seu julgamento seja sempre racional. Muitas vezes você vai fazer o bem esperando que as outras pessoas façam o bem para você. E isso nem sempre vai acontecer. Você tem que focar nas suas ações. Então não espere que por fazer o bem você terá o bem de volta. Isso é o seu julgamento agindo irracionalmente, esperando que o universo te dê algo de bom só porque você foi bom. E além disso, você precisa ter sempre as 4 virtudes cardeais aplicadas no seu dia a dia, nos seus julgamentos e nas suas ações, para que você alcance essa tranquilidade da mente, passe por qualquer adversidade de uma maneira tranquila. E eu quero trazer aqui 2 exemplos práticos que eu já ensinei lá no meu curso, como você faz na prática, e aqui eu vou dar um breve resumo de como você pode fazer. E o primeiro é você meditar, refletir de maneira ativa quais possíveis problemas você vai ter no seu dia, como você pode prevenir que esses problemas aconteçam e principalmente como você vai reagir caso algo errado dê na sua vida. Então você precisa meditar, tentar se antecipar para ter um mínimo de controle nesses eventos externos. E o segundo é uma meditação noturna,
antes de você dormir, você precisa revisar o seu dia para saber onde você errou, onde você acertou e pegar esses momentos no quais você perdeu a sua tranquilidade e refletir sobre eles e pensar como das próximas vezes você não pode agir de uma maneira mais racional, como você vai estar preparado para das próximas vezes agir de uma maneira estoica. Ou seja, não se esqueça que você é um ser humano capacitado de racionalidade. Então, coloque a sua racionalidade em prática nos seus julgamentos, nas suas ações, pegue as virtudes cardeais, passe todos os seus julgamentos e suas ações pelo filtro delas e mantenha a calma em qualquer ponto. Não fuja de problemas, não fuja de adversidades, seja um estoico, passe por esses problemas e adversidades de uma maneira tranquila. Te vejo no próximo vídeo.